Olá, sejam bem-vindos ao Papo Filosófico. Pois bem, dentre os sofistas, nós vamos falar de dois principais. Falaremos primeiramente do Protágoras de Abdera. Protágoras tinha uma máxima, uma frase que identificava o seu pensamento. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Esse pensamento, ele vai relativizar todas as coisas existentes com o homem. Tudo que existe só existe para o homem. Esse relativismo que ninguém detém a verdade, mas cada um tem a sua própria verdade. Observe esse pensamento, essa pergunta. A árvore que cai na floresta, sem ter ninguém para ouvir, faz barulho? Para Protágoras, não. Porque se não tem o homem lá para ouvir, então o barulho não faz nenhum sentido. Porque todas as coisas foram feitas para o homem. O homem, segundo Protágoras, é a medida de todas as coisas. Em sua obra Antilogia, Protágoras ensinava a argumentar contra um debate público. Observe, se você tem uma opinião sobre determinado assunto, Protágoras ensinava os jovens a argumentar contra a sua opinião e convencer a maioria das pessoas que você estava errado, ainda que você estivesse certo. Por isso, a verdade para os sofistas, e aqui em Protágoras, ela é relativa. Pois bem, o outro sofista do qual nós vamos falar é Gorgias de Leontini. Gorgias, considerado o pai do ceticismo, daquela corrente filosófica que diz que nós não podemos conhecer a verdade das coisas, a máxima que identifica ele, a frase, é: não podemos conhecer. Ele dizia o seguinte: o ser não existe. Se existe, não podemos conhecer. Se conhecermos, não podemos comunicar. Olha como que ele faz a diferença entre o ser e o pensar, e ainda o dizer. Para Gorgias, uma coisa era o objeto, a coisa em si, o ser. Outra coisa seria o pensamento. E uma terceira era a palavra. Olha como que ele vai acentuar a discussão entre Heráclito e Parmênides. Heráclito dizia tudo flui, porque ele estava falando do ser, da coisa, do objeto em si. Parmênides estava dizendo o ser é e o não ser não é. Ou seja, o pensamento para Parmênides não muda. Havia um impasse entre Parmênides e Heráclito, porque um dizia que o que havia era uma constante mudança. O outro dizia que o que existia era uma constante permanência do ser. Entra Gorgias então na discussão e diz o seguinte: que nós não podemos conhecer a verdade de nada e que, portanto, nós devemos nos contentar com as aparências, porque uma coisa é o objeto, outra coisa é o pensamento e uma terceira coisa muito diferente é o expressar, são as palavras. Por isso, Gorgias ele nos deixa aqui uma incerteza, inclusive na sua própria fala. Quando ele diz, o ser não existe, ele fez uma afirmação. Mas ele continua, deixando uma dúvida. Se existe, não podemos conhecer. Ele continua deixando outra dúvida. Se conhecermos, olha a possibilidade, se conhecermos, não podemos comunicar. Todo o pensamento, então, de Gorgias gira em torno da dúvida, da impossibilidade do conhecimento,
de nós não podermos conhecer. Para Gorgias, a retórica não trabalha com a verdade, mas sim com a persuasão, que se faz pela emoção e não pela razão. Por isso, relativizar a verdade é uma forma de trabalhar os sentimentos das pessoas e convencê-las pela emoção sobre aquilo que você quer que elas acreditem. Não como os filósofos pré-socráticos queriam que a razão desse a verdade. Mas para Gorgias, a verdade ela vem da emoção e não da razão. Sendo assim, entra então na jogada Sócrates.